turma do café. O café foi mais cedo hoje. A xícara já tá vazia, mas eu também. Mas vamos lá, vamos então falar um pouquinho dessa conta, porque esta semana, só esta semana, eu tive 2 alunos que me perguntaram da conta. A pessoa, a Larissa, vou falar da Larissa, que é uma das monitoras do canal, falou assim: ah, professora, eu pago R$3,80 lá pela conta universitária. Eu falei: não. Como assim não? Não, você não precisa pagar R$3,80 pelo tipo de movimentação que você tem. Eu sei que os alunos costumam ter uma movimentação muito simples, né? E eu tenho essa conta essencial, eu realmente não pago taxa nenhuma. E eu percebi que ainda existem pessoas que não sabem dessa conta essencial que todos os bancos são obrigados a manter em razão de uma resolução do Banco Central. Então, vamos explicar quais são as resoluções e quando elas vieram e quais são os direitos que existem. Então, teve uma primeira resolução que era de 2007, que entrou em vigor em 2008, nem vou falar o número para não confundir, que trouxe esses direitos pela primeira vez. Então, desde 2008 a gente não precisa pagar tarifa bancária, né? Ainda assim, muita gente paga. Eu lembro que na época, quando eu fui até o banco para falar, por favor, tira a tarifa bancária, eu precisei levar a resolução impressa na mão, porque, né, gente, eu precisava imprimir na época, em 2008, e o atendente entrou e ficou 1 hora, de fato, 1 hora lá dentro para ver se ele podia tirar, né, ou para descobrir como é que ele fazia para tirar. Hoje está muito mais fácil, pela informação que a Larissa me deu, ela conseguiu tirar no próprio caixa eletrônico no Banco do Brasil, né, então, né, os bancos obrigatoriamente já foram incluindo isso. Por que eu não falei o número dessa resolução inicial? Porque ela foi alterada em 2010 para entrar em vigor em 2011. Então, se você for exigir o seu direito, leve o número da nova resolução, que é... Na verdade, se você só falar a resolução do Banco Central, eles já resolvem, tá? É que normalmente eles não te falam nada, porque interessa para o banco, né, gente? R$3,80 de cada cliente, se R$3,80 por mês de uma pessoa só, até que não faz muito sentido, mas de 10 pessoas são R$38 e a coisa vai subindo, né? Então é essa a sacada dos bancos, ele coloca isso, você acha que é um valor relativamente baixo, você não tira. E eles fazem isso, então, por exemplo, conheço uma pessoa que fez um financiamento de uma casa popular e o banco obriga que ela pague R$25 mensais. Eu já falei, tira. Ah, não, mas eles exigiram, ela tem medo de perder o financiamento por causa disso, né? E não, então assim, mesmo que o banco exigir para qualquer tipo de negociação que você vá fazer, porque às vezes eles exigem, sabe? Não pode exigir, mas é muito mais fácil você autorizar, eventualmente paga uma e depois você cancela. Tranquilamente, a coisa foi incluída lá, você cancela e tá tudo certo, porque existem tarifas muito altas. Para mim, outro dia, incluíram uma tarifa de R$60. É um absurdo, né? Enfim, incluíram e eu bobeei, não olhei, tive que tirar depois. Qual é o número da resolução? Resolução 3.919, de 25 de novembro de 2010, que entrou em vigor em 2011. E o que dá essa resolução? Quais são os direitos que você tem? Porque quando eu fui lá pedir para tirar e... outras pessoas que foram pela minha orientação, eles dizem assim, não, mas você vai perder direitos. Eu falei, tá, qual o direito que eu tenho? Na época eu pagava R$12,50. Qual é o direito que eu tenho? Ah, você tem direito a 4 saques. Eu falei, tá, a do Banco Central também me dá isso. Então assim, na verdade, a hora que eu fui ver a lista de coisas que tinha, eu tinha menos direito pagando R$12,50 do que por essa conta essencial. Então por isso que é necessário que você saiba isso, porque eles enganam mesmo, né? Então quais são os direitos que tem? O cartão de débito, ele tem que te enviar esse cartão de débito. A segunda via desse cartão por qualquer tipo de problema, ou mesmo quando expirar, então você não é obrigado a pagar por essa segunda via. A taxa de cadastro, aproveitando em pagamentos extra, a taxa de cadastro, pode-se pagar uma taxa de cadastro, ou o banco pode exigir uma taxa de cadastramento inicial, mas ele não pode exigir mais uma taxa de recadastramento. Era uma coisa que os bancos faziam a cada 6 meses. Tirava lá da sua conta R$25. Ah, mas que é isso aqui? Ah, é taxa de recadastramento. O que é isso? Você não fez nada, eu não fui até o banco, eu não assinei. Ainda assim eles cobravam isso está proibido pelo Banco Central. Então, cartão de débito, 4 saques no mês, né?
Vai lá, saca tudo de uma vez e tá tudo resolvido, né? E em qualquer terminal, porque antigamente também você pagava se você sacasse no terminal 24 horas. Então essa portaria desde 2011 permite que o saque em qualquer agência ou mesmo no banco 24 horas, dentro do limite de 4, está incluída. Qualquer tipo de movimentação via internet, né? Então, quer entrar na sua conta na internet e ver saque toda hora, ver extrato toda hora, tem gente que tem essa insegurança, que quer verificar a conta toda hora, você pela internet pode fazer, e hoje em dia pelos aplicativos está muito mais fácil, né? Mas tem gente que ainda gosta de ter o extrato impresso, para você ir lá e imprimir o extrato, aí você tem direito a 2 extratos impressos no mês. Cheque. Eu falo para os meus alunos assim, tem gente que nunca nem viu um cheque na frente, mas ainda existe, tem gente que usa cheque, isso muito em cidades menores costuma acontecer, alguns tipos de negócio costumam aceitar, agora com o Pix isso vai reduzir bastante, né? Mas enfim, tem gente ainda com medo do Pix, mas enfim, já fiz uma live sobre o Pix para explicar para as pessoas em dezembro, mas enfim, o cheque ainda existe, né? Então você tem direito a emitir 10 folhas de cheque no mês e a compensação do cheque é gratuita. Porque tinha isso também antigamente, pagava pela compensação do cheque, né? Então, para quem não sabe, você emite um cheque, a pessoa que recebe vai lá até o banco e pode fazer esse saque ou pode colocar na conta dela. Quando esse procedimento é realizado, é feito um procedimento de checagem para poder tirar o dinheiro da sua conta e colocar na conta da pessoa. Isso é o que se chama compensação bancária, né? E era muito comum que se pagasse. Não paga até, a compensação não paga mais, mas você tem o direito de tirar 10 folhas de cheque no mês. Então, se você vai precisar fazer uma compra com 20 folhas de cheque, você tira 10 no mês, 10 no outro e não paga nada. 2 transferências entre contas da mesma instituição por mês. Isso é uma outra coisa. Os bancos estavam deixando essa transferência automática, depois eles começaram a cobrar, e eu me lembro até que o Banco do Brasil cobrou outro dia R$1, R$2, cobra pouco, mas cobra, da mesma instituição, não pode, até o limite de 2 não pode cobrar. E aí, fora isso, né, fora essas informações, fora esse pacote que está lá, você paga extra, e aí você paga só quando você usa, por exemplo, DOC, TED, que agora vai cair de moda por causa do Pix, mas ainda tem muita gente que se sente mais segura fazendo um DOC ou um TED do que um Pix, porque ele é muito rápido, né? Não tem muito como você desfazer, se bem que o DOC e o TED também não tem, né? Mas tem gente ainda que fica um pouco insegura disso. Então, esses serviços extras são pagos individualmente, e se você não usou os serviços do mês anterior, por exemplo, tenho direito a 4 saques, fiz só 2 saques, eu não acumulo esses 2 do mês anterior para fazer 6 nesse mês. Então é 4 saques no mês, sem a possibilidade de acumulação. A adesão aos planos de serviço é voluntária, quer dizer, você adere se você quiser. O banco não pode incluir um plano de serviço na sua conta sem você concordar. Então, cuidado com o que você concorda com o banco, porque às vezes ele coloca algum tipo de informação lá na tela quando você vai principalmente no caixa eletrônico, ele coloca algum tipo de informação e você coloca a sua senha ou a sua biometria, né? E aí acaba incluindo um pacote de serviços que você não queria, né? Então, enfim, assim que você detectar, você pode retirar, mas se você não queria, então presta atenção, porque só pode fazer esse tipo de adesão ou com a sua senha ou com a sua assinatura. O que aconteceu comigo foi que eu fui até o banco e o gerente incluiu isso na minha conta sem eu perceber. O que eu queria era desbloquear o cartão e ele acabou incluindo uma tarifa lá absurda e eu não consegui reverter essa situação porque eu bobeei, eu esperei muitos meses, enfim, né? A gente não faz nada na vida, né, gente? A gente só dá aula. Então, o tempo passou e aí eu não consegui mais voltar atrás do gerente, enfim, acabou ficando com esse dinheiro pra lá. A conta salário também preciso falar. A conta salário é uma conta quando a empresa decide pagar os seus funcionários por depósito em conta corrente. A empresa tem que obrigatoriamente disponibilizar o dinheiro para os seus funcionários no 5º dia útil. Muita empresa fazia essa coisa de pagar em cheque e depois das 4, de modo que a pessoa não pudesse fazer o saque. Isso é proibido por lei trabalhista.
E aí, com isso, muitas empresas decidiram abrir conta salário, porque tem algum tipo de benefício com o banco. Para os bancos interessa, né? Então, se a empresa abre essa conta para você, ela é considerada uma conta salário e ela é bem reduzida. Você só tem o direito de fazer saque. Mas você pode negociar com o banco e transformar essa conta numa conta corrente. Ou, enfim, exigir que fazer essa portabilidade do crédito do seu salário. Isso hoje já é permitido, tá? Essa conta salário, o trabalhador não paga nada por ela, né? Não pode ser obrigado a pagar nada por essa conta salário, tá? E aí a conta universitária, já que tem muito universitário por aqui, né? A conta universitária é uma coisa que inventaram, né? Os bancos inventaram como se isso fosse uma grande vantagem e em regra não tem vantagem nenhuma, né? Em regra, o que você tem é basicamente o serviço dessa conta essencial aí, tá? Muitos alunos precisam abrir para receber bolsa e quando você vai abrir para receber bolsa, normalmente a universidade faz um termo, você vai lá até o banco e ele autoriza, tá? Hoje em dia, então, fica a recomendação, existem várias fintechs, existem vários bancos que estão com um pacote de serviços, bancos digitais, né? Com um pacote de serviços muito interessantes e totalmente gratuitos. Então, recomendo que deem uma olhada. Eu uso o Nubank, gosto muito a nível de falar sem estar ganhando nada por isso. Tem gente que usa C6, tem gente que usa a Interamericana, enfim, tem vários bancos aí à disposição hoje em dia, o que tornou a situação um pouco mais competitiva para os bancos tradicionais. Mas ainda assim, como tem contas muito antigas, pessoas mais velhas, né, gente? Quem tem conta em banco costuma ser pessoa um pouco mais velha, que mantém essas contas, porque elas sempre foram assim, as pessoas acabam não indo renovar esse relacionamento, porque é um relacionamento de trato sucessivo, a gente chama em direito, né? Esses relacionamentos que começam há muitos anos, então, assim, a minha primeira conta bancária é de 94, não, mentira, minha primeira conta bancária é de 1990, então eu tenho lá uma primeira conta bancária desde 1990, se bem que acho que ela não existe mais, acho que é de 94, a conta que eu tenho até hoje é de 94, e tem gente que essa conta de 94 não atualizou até hoje, né? Então ela vem com aquela da forma como ela era, com as regras desde lá de trás. Então vá até o banco, renove isso, faça os serviços pelo caixa eletrônico, enfim, renove essas situações e não pague tarifa desnecessária, a menos que você precisa, né? Você acha que você quer ter um relacionamento diferenciado com o gerente, ok, você vai pagar por isso, e aí tá tudo certo, mas não é necessário, combinado? Gente, então vamos aí, bom final de semana.